Fala pessoal, estamos começando mais um Pode Se Ligar, mas esse aqui comemorativo. A Letter agora no último sábado completou 14 anos e a gente acha que esse momento não podia passar despercebido e hoje convidamos o Denis, nosso CEO, para conversar. Estamos também presentes com a Janaína Medeiros, a Head da parte da Letter Consulting. Obrigado pessoal pela presença e acho que nada melhor desses últimos 14 anos. Acho que a gente já conversou um pouquinho sobre isso, mas como que tudo começou, Denis? Conta um pouquinho dessa trajetória desses últimos 14 anos de muito sucesso. Verdade, cara. São 14 anos de muita luta, mas graças a Deus com muito sucesso por conta do modelo que a gente tentou implementar desde o início, né? Que a gente trabalhar com transparência, trabalhar com governança, né? Trazer o cliente para próximo, entender a prestação de serviço e desenvolver isso em conjunto. Diferente de algumas prestações que a gente conhece, de presta o serviço, entrega e acabou, a gente sempre procura estar acompanhando, né, os clientes. Mas o bacana é que, aonde se teve essa ideia, né? Quando eu trabalhei em banco, eu via muitas empresas indo pedir empréstimo para pagamento de impostos. Então o cara se endividava para pagar imposto porque muitas vezes eles tinham uma dívida muito grande ou não tinham uma apuração eficiente. E para mim nunca encaixou isso muito bem, né? E quando eu saí do banco, comecei a trabalhar numa consultoria tributária que fazia as ações do INSS e umas ações do IPI, daquela crédito presumido de exportação. Então eles entravam com as ações para discutir, isso de forma judicial. E foi quando eu comecei a entender melhor o mecanismo tributário no país. Como é que seriam as bases de apuração, as bases de tributação, o que é um fato gerador, como que a gente considera a natureza de um tributo para aplicar em determinado segmento. Mas tudo isso para se embasar na parte técnica e discutir isso de forma judicial. Em 2008, a Receita Federal ela regulamentou uma das matérias que a gente trabalhava, que era o INSS, que era a exclusão das indenizatórias, da base de cálculo, do que é salarial. E nós sempre fomos muito fortes no que considerar como de natureza indenizatória, porque a gente sempre discutia a essência da natureza daquela rúbrica. E quando a Receita ela regulamentou, boa parte do que a gente já havia entrado judicialmente foi se consolidado pela própria Receita. Então, para mim, na época, não fazia muito sentido eu ter que entrar com ação, discutir nos tribunais, e até os superiores, para o superior falar, olha, mas isso aqui está aqui, a própria Receita já reconhece, já não precisa de incidência, então não precisaria nem entrar com, não teria nem os efeitos de você entrar com uma ação para discutir. E na época eu chamei o sócio e falei, dá para a gente entrar com esse trabalho, a gente consegue de forma administrativa. E ele, por ser do segmento jurídico, nunca entendeu que a forma administrativa daria para se trabalhar e falou que não queria, né? E como todo bom empreendedor, eu já vi a operação na mesa, eu falei, então, se você não entende que dá para se trabalhar, eu entendo que... E eu vou começar a minha operação, ok? Ok, pode começar. Então foi quando constitui a Letter em 2008. E ali a gente começou a atender alguns clientes, né? E foram 4 clientes grandes, né? Você pegar uma Districar, que era a Sangyong, pegar uma Renner Saerlak, a gente fez uma apuração de valores que estavam em desacordo, né? A Fuminas, Plástico Cipião. Então são clientes que tinham uma certa expressão no mercado, tinham um corpo técnico capacitado, tinha auditoria interna, auditoria externa, e foi meio que um MVP.
né, vamos sair para o mercado, vamos ver se de fato a gente consegue colocar essa operação no ar, validando se a tese que eu acreditava na época dava certo, né? E foi assim, quase que unânime. Era sentar, bater, fechar o contrato, apresentar os números e a empresa começar a fazer a utilização. Mas deixa eu te perguntar, eu acho que é até legal, 2008, e acho que tem algumas coisas que até hoje existe ainda o mito, né? Porque a gente está falando de empresas grandes, de grande porte, e muitas vezes a gente vai conversar com alguns clientes e eles falam assim, não, isso aí eu já faço aqui. Não, hoje eu tenho um time responsável por isso. Pô, você deve ter passado por isso na época e eles ainda abriram a porta e falaram assim, não, então avalia. Vamos ver se realmente o que a gente está falando está sendo garantido. Exatamente. 100%, né, das empresas que a gente pega, a gente encontra uma oportunidade. Né? Esqueceu uma incidência, tem um entendimento diferente. Né? Quando a gente pega principalmente o alargamento da base, né, de PIS e COFINS, então a Receita ela abriu a possibilidade muito grande de você considerar o que é insumo ou não para a sua operação e como você classifica ele como essencial para a sua atividade, para você poder vender o seu produto. Então isso abre uma margem muito grande, porque o que é essencial para a minha atividade? Né? Será que a menina da recepção, que eu recebo os clientes na minha operação, ela é essencial? Será que o servidor que eu armazeno os meus dados, para o meu e-commerce, que eu vendo via internet, será que isso é essencial? Será que eu consigo tomar crédito de algumas etapas do meu processo produtivo? Então, eu te falo com propriedade que 100% das empresas, mesmo tendo auditoria interna, auditoria externa, a gente sempre encontra algumas oportunidades. Te dar um exemplo que nós fomos numa indústria aqui do interior, não vou falar qual que é, mas tecnologia, eletrônico e tal, e conversando com eles, não, a gente tem acho que 30 e poucas pessoas no fiscal, não sei quantos do contábil e tal, tem uma auditoria, eu acho que vocês não vão achar muita coisa e tal. Eu falei, então tá, então me dá um SPED fiscal de um mês, e a gente passa o nosso software para fazer o cruzamento e identificar o que de fato existe de divergência, ou se tem alguma contingência e oportunidade. Nesse um mês, nós identificamos mais de 60 mil tipos de erro. 60 mil tipos de erro em um mês. Então, se você pensar, né, que você tem um segmento, você está no segmento middle market, se você está no segmento pequeno, uma empresa de grande porte, com 32 pessoas no fiscal, com não sei quantas pessoas no contábil, com auditoria interna e externa, a gente conseguiu identificar 60 mil tipos de erro numa escrituração de um mês. Então, imagina o tanto de oportunidade que a gente não consegue encontrar nesse emaranhado que é a nossa legislação tributária. Então, você conseguir identificar 100% e mapear de forma aderente à legislação é praticamente impossível. Então, ou você contrata uma consultoria como a nossa, que tem tecnologia, que tem as bases de legislação, que nós temos aqui, são mais de 80 mil tipos de cruzamentos que a gente consegue identificar divergências, isso é essencial para a sua operação, né, para a manutenção do seu negócio. Porque você precisa estar olhando direto, porque isso é oportunidade e às vezes é dinheiro em caixa. A gente estava até falando que tem empresas que a gente recupera, um exemplo, tem empresa que fatura R$1 milhão e ela tem uma margem de 3%, 4%, uma margem líquida. E às vezes uma empresa que fatura R$1 milhão, a gente consegue recuperar R$500 mil. Então, às vezes, a empresa tem um saving de 1 ano de resultado, 2 anos de resultado líquido no caixa. Que o pessoal que é desse mercado tributário sempre fala, eu gostaria de ver uma restituição em dinheiro.
É cabeça de bacalhau, não existe isso. Nós temos aí pelo menos algumas milhares de empresas que a gente já faz de forma recorrente. Então são 3 meses de trabalho que, em média, a Receita tem depositado dinheiro na conta do cliente. Então isso não é algo que se desconsidere, né? Apesar de ser um mercado, só entrando aqui numa outra questão, que é falar um pouquinho do mercado, né? O mercado ele é um mercado queimado, existem maus profissionais, existem algumas empresas que conhecem da forma de se trabalhar o contábil e consegue manipular alguns números e fazer com que isso depois dê problema para as empresas, né? Nós nos posicionamos diferente, muito diferente. A gente trouxe 2 seguradoras para dentro da operação e eles asseguram a operação para o cliente lá na ponta, que ela está enxergando aonde a gente trabalha, ela sabe quais são as bases de apuração. E quando a gente mostra para o mercado que existem milhares de empresas que já fizeram a restituição em dinheiro, tá? Em dinheiro, o cliente, se precisar das demonstrações das empresas, porque né, o pessoal fala, cabeça de bacalhau, eu duvido mostrar, cara, a gente tem aqui milhares, a gente apresenta, lógico, os avisos de pagamento. E os avisos de pagamento da própria Receita falando, dia tal, o dinheiro está na sua conta. Então, se a gente falar de R$500 mil numa empresa média que fatura 1 milhão, né, R$500 mil no caixa da empresa, isso muda, de fato, a vida dela, né? É o impacto que a Letter promove aí nas empresas, nos nossos clientes, né? Então, quando a gente fala em esse ressarcimento, esse depósito na conta do cliente, pode de fato mudar, né? Mas um ponto muito importante, Denis, a gente não é apenas um software, é inteligência, né? Então é a junção de excelentes profissionais que têm o mesmo compromisso em olhar aquele nosso cliente de uma maneira muito especial, muito personalizada, com inteligência artificial, que faz de fato a diferença. Isso é bem colocado, porque o software, por software, ele vai lá e te dá um cheiro do que é. Mas se você não entrar com profissionais que são especializados e conhecem os segmentos e sabem ali onde existe algumas amarrações ali no contábil, no fiscal, de como que você lança e como você escritura algumas notas, como você recebe essa nota do seu fornecedor, e você tem isso vivo dentro de você, software por software, como a gente vê aí no mercado, tem um monte de software que diz que faz a recuperação automática. Não, o que a gente tem é uma inteligência artificial que são essas cabeças de especialistas, que a gente traz a experiência dos segmentos para fazer essa apuração e identificar esse cheiro inicial, que aí com isso a gente volta para dentro de casa, senta com os especialistas e vai aprofundar na matéria para poder montar a base legal e dar de fato o direito para a empresa em restituir o valor. Eu acho que a gente diferente do mercado, a gente aprofunda realmente na atividade fim de cada cliente. A gente não olha de forma superficial. Porque a gente fala, não é amostragem, não é um levantamento, você fatura tanto, você tem tal KINAI, é isso. Não, a gente vai ver realmente qual que é a origem, para onde sai, como você fatura, quais são suas despesas, é assim, é assado. Tem até um caso que, recentemente, né, a gente foi fazer um cliente, ele falou assim, vocês não vão encontrar nada, porque eu troquei de contador, meu contador é muito bom agora, eu pagava X de imposto, estou pagando meio X. Ele falou, bom, legal, bacana, esse cara está te trazendo então uma performance, deixa a gente olhar, né? E aí a gente foi avaliar, tinha mês que ele tributava o NCM, no outro era isento, né? Então cada mês ele usava um tipo de critério. E a gente falou, tá aqui, ó o que poderia acontecer com você. Como assim? Tá vendo? Existia uma certa resistência, um paradigma, até mesmo por parte da contabilidade, mas quando a gente chegou, a gente mostrou, olha aqui, contra fatos no argumento. Olha aqui e olha como deveria ser. Exatamente. Tem algum critério? Não tem critério. Mas eu acho que assim, nesses últimos 14 anos, você deve se deparado por bastante casos como esse. Muitos, cara. Vou te falar que, por isso que a gente fala que é muito importante o empresário ele olhar para dentro de casa e fazer essas revisões. Precisa, é necessário, não é luxo você ter uma consultoria que te faça as análises.
lembrando que precisa ter critério na avaliação da consultoria, ver se de fato é uma consultoria séria. Quando a gente fala em 14 anos no mercado, né, nós temos a operação assegurada e não temos um sinistro, 100% das operações a gente tem rodando sem problema. Existem uns questionamentos pela Receita, porque em alguns casos ela precisa enxergar o que está sendo feito, porque como se trabalha com autolançamento, ela precisa ter uma forma de enxergar o trabalho que foi feito. A gente tem feito as demonstrações, as entregas, apresentando base legal, e a Receita tem acatado porque está tudo muito bem embasado. Né? Ainda nesse critério de demonstração, um dos primeiros clientes que a gente, clientes grandes assim de expressão do mercado e que abriu a porta para o mercado foi a rede Marabras. E a gente fala porque ele, por um tempo, foi referência nossa, onde ele mesmo, né, o Nasser, que é o dono, ele falou, cara, o trabalho de vocês foi sensacional, adorei, foi reconhecido pela Receita, porque a Receita abriu o questionamento via ECAC, a gente foi lá, apresentou 100% da base legal, do volume tomado, e ela acatou 100% dos valores. Não tivemos R$1 de glosa. Então o próprio Nasser falou, olha, o trabalho de vocês é muito bacana, é sério, pode pedir para ligar para mim direto, né, dependendo do tamanho da empresa, liga para mim direto, se não, me direcionou para a menina que era coordenadora lá, acho que do RH, não sei se era do RH, era do fiscal, ou se direciona direto para ela e ela dá da referência do trabalho de vocês. Então ali, nesse momento, foi quando o mercado começou a nos conhecer. Porque nada melhor do que a gente ter algumas referências dos clientes atendidos, isso é natural. Né? Então, estão ofertando o trabalho, precisa saber quem que está fazendo o trabalho, quais são os clientes atendidos, o histórico, quanto tempo está no mercado, principalmente, quanto tempo de fato tem de operação no mercado. Né? Porque muitos falam, tenho 10 anos, 12 anos, tenho 20 anos no mercado. Se a gente puxar algumas informações, a gente vê que tem muita coisa ali, e algumas que nessa prática de comprar societariamente empresas com data de constituição antiga e tal, tem que se pedir, né? Cliente, eu quero cliente atendido há 10 anos, né? Quero cliente lá há 12 anos atendido, né? A gente estava falando aqui, né, acho que 8, 9 anos que o cliente está direto na mesma toada com a gente. Então não é aventura, não é aventura de verão, né? E acho que quando, vamos lá, em 2008, quantas pessoas você vê como concorrente naquela época? Até pela minha formação, né? Eu sou formado em administração com ênfase em análise de sistemas. Né? Aí fiz a pós-graduação pela GV em planejamento tributário e gestão fiscal e um LLM em direito societário pelo INSPER. E assim, tudo muito voltado sempre à tecnologia. A gente tinha matérias de tecnologia. Então, como a minha formação é tecnologia, desde o início nós fomos uma das primeiras, acho que consultoria de revisão e recuperação nós fomos pioneiros, porque eu não conheci nenhuma empresa que fazia essa parte de revisão e recuperação com sistemas. Tinha algumas outras que trabalhavam na parte fiscal, mas que faziam implantação de sistemas, mas especificamente essa parte de revisão e recuperação, não conheci nenhuma no mercado. Então, desde lá de 2008 até 2015, 2016, que foram quando começaram as empresas a vir com software, a vir com isso, aquilo. Então, desde o início, assim, a concorrência, pelo fato de ter agilidade, aqui, esse foi um ponto interessante, porque a Marabras tinha 138 unidades, 139 unidades, e cada unidade era um CNPJ. Então a gente precisava
dar celeridade nas informações. Então, a gente via que algumas operações do mercado falavam, eu te entrego em 6 meses. Às vezes ficava 1 ano, não entregava um CNPJ. Então, a gente, dentro do mês, a gente processou 139 empresas, 60 folhas de pagamento por empresa. Então, dentro de 30 dias, a gente entregou um relatório consistente, validado, auditado, e no outro mês ele passou a se utilizar. Força-tarefa, né? Foi na força-tarefa. E não, esse sistema a gente implantou para dentro da operação, o layout ele é meio que padrão, a gente jogou para dentro, eles passaram a fazer a operação, dentro do mês conseguimos fazer a entrega. Mas nessa época, os portais, para você baixar os arquivos, já tinha grande parte, já tinha os acessos digitalizados, muita coisa era de forma manual para você receber, manual, né? Tudo manual. Tudo GFIP. CFIP, tudo. Nossa, esse deu trabalho, hein? Então, foi uma força-tarefa, porque por mais que passou, o pessoal para entregar essa documentação... Imagina, tem um detalhe. Embora tinha uma matriz, então provavelmente a parametrização de rúbricas era igual para todos os demais, né? Então era um formulário de validação de template e a partir dali seguia para todo mundo. Então nesse sentido, ele não deveria ter dado tanto trabalho, mas de qualquer forma tinha um volume muito grande. Que na verdade não é muito trabalho, porque se você pega a folha do mês, e o processo que a gente tem na esteira de quebrar lá com o OCR, você quebra ele e transforma isso e joga para dentro do sistema, é mais um pessoal folha por folha ali, passar, transformar ele, quebrar e jogar para dentro do sistema. Que isso às vezes são 140, se em um dia não fizer subir essas informações, em 2 dias no máximo dá para subir. Na época então foi só previdenciário, né? Só previdenciário. Mas uma coisa interessante, Denise, uma empresa tão grande, né? Marabras já era bem grande, bem consolidada. Eu imagino a confiança que você passou para esse empresário te contratar. Você consegue passar um pouco para a gente dessa história? De fechar esse contrato? Porque assim, a gente passa por algumas objeções para a gente quebrar, para fechar contrato, né? Eu imagino que é um porte grande para você fechar. Hoje a gente passa mais tranquilamente e tal. Mas naquele momento, como foi? E tem um ponto. E como foi a comemoração depois de fechar um negócio como esse, né? Para o empreendedor, isso aí muda tudo. Cara, a gente já tinha fechado as 4 empresas lá e tal, e eu estava no outro, e eu tinha montado o primeiro escritório das coisas. Eu saí de casa, que eu estava trabalhando de casa mesmo, entrando lá, mandando os e-mails, fazendo as visitas de casa. Aí depois eu fui pro escritório. Aí montamos o escritório, aí tinha um cara que era um ex-professor do IBMEC, um cara da Ernst e tal, só que era um cara extremamente negativo. Pensa no cara, puta, nada vai dar certo, por que isso, por que aquilo e tal. E eu conheci um comercial de mercado que era o cara que conhecia a Marabras, né? E, cara, e quando a gente começou a conversar com ele, aí ele ligou pro Nasser direto, falou, Nasser, tem uma operação interessante, você pode... E o cara, ele era um comercial muito agressivo, muito bom. Ele não era um cara que... Ele conversava com você como se estivesse conversando com um amigo seu. Falou, cara, você olha dentro de casa. Cara, você tá com dinheiro debaixo do tapete e você não tá vendo. Assim, você vai ficar confiando na sua equipe aí, que muitas vezes pode esconder desse jeito, ele falando com os caras. Os caras estão escondendo as coisas de você. Abre esse negócio pra gente ver se tem dinheiro dentro de casa, tá debaixo do tapete e tal. Aí um dia, eu lembro que a gente estava no escritório e tal, e a gente estava tendo uma discussão lá, apresenta isso, fala aí, fala. Falei, cara, pega o telefone, liga pra ele lá. Tal. Não, mas ele falei, pega o telefone e liga. Aí ele ligou, eu falei com ele, falou, Nasser, tudo bem? Bom, a operação é assim, tal, funciona assim, tal. Existem uma série de eventos aí que a gente consegue identificar e tal. Você deve ter uma estimativa de X% e tal. Ele falou, é isso mesmo? Eu falei, sim, é isso mesmo, tal. Ele falou, não, pode marcar, vem aqui. Aí foi quando a gente foi lá fazer a reunião. Aí chegou lá, tinha a equipe dele e tal, que eram os caras que conhecem do mercado. Tinha até um outro cara, que era uma outra consultoria que fazia o PIS e COFINS, né?
cara bom, conhecia e tal. E a gente começou a falar como é que funciona a operação e tal. E esse cara foi junto, esse negativo. Esse cara que era, tal, sabe? Ele já começou a entrar meio, sabe, meio torto e tal. A gente já abafou ele assim e tal, porque, cara, não faz sentido. Né? Cara, ele tá indo para lá para trazer o cliente, para mostrar a seriedade da operação. O cara fica falando besteira ali e tal. E aí, puta, aí eu comecei a colocar lá e tal, a operação assim, tal, tem isso, tal, sempre, ó, eu garanto pra você, não vou te cobrar nada aqui, tá? Você não tá pagando um centavo, a única coisa que eu te peço é a oportunidade de dar uma olhada, mas só quero checar, porque vai que você tem aí, eu estimo, se você não fez nada aqui, eu estimo que você tem tanto, mas vai que a gente supera, que gera um volume gigante, tá? Assim, gigante mesmo, né? Falei, vai que a gente dobra esse valor e tal. E realmente, tinha mais valores do que o que a gente tinha dado de estimativa. Né? Então, a segurança que a gente passou para ele é a segurança de... A gente sabe o que a gente está fazendo. Né? Eu vou analisar, eu vou identificar, eu vou trazer as bases jurídicas, a sua consultoria, que assessora você, seu jurídico que assessora, traz eles para a mesa. A gente vai mostrar para ele que tem embasamento e você pode tomar esse crédito, porque é seu direito. Né? Não estamos trazendo nada mais que o seu direito. Aí foi que ele ficou ali olhando e tal, aí ele convidou a gente para almoçar. Né? Aí a gente indo para almoçar e tal, aí o cara da consultoria lá que fazia o PIS e COFINS, ele falou, ó, gostei do trabalho de vocês, eu atendo eles aqui com PIS e COFINS e tal, a gente ajuda na assessoria, eu vou validar o trabalho de vocês, mas porque a gente jogou na mesa que daria para fazer o PIS e COFINS também e tal, porque eu não sabia que era ele. Aí ele falou, vou validar para vocês o INSS, mas o PIS e COFINS vocês deixam que é comigo e tal. Eu falei, pô, beleza e tal. E quando a gente chegou no escritório, né, depois do escritório e tal, que ele falou, não, manda o contrato, vamos fechar e tal. Aí, como eu falei, ó, a sua cadeira aqui, se ele fechar o contrato aqui, você sai daqui. E o cara começou a ficar nervoso. Não, eu quero ver fechar, quero ver esse aqui e tal. Eu falei, então tá bom. Aí deu uma semana, chegou o contrato. Eu falei, e aí, pode levantar e dar lugar. O cara ficou nervoso, foi uma briga ali, cara. Mas era um cara assim, muito negativo. A comemoração foi desse tipo, pô, ficamos felizes pra caramba, né? Tá dentro de um cara grande, um cara formador de opinião, foi muito legal. Abre portas, acho que quando você coloca um cliente como esse na carteira, é outro horizonte. Exatamente. E outra, os clientes menores você também vai com muito mais confiança, né? Exatamente. Enquanto você está construindo sua carteira, você não tem muito bagagem, o pessoal fala assim, quem é você? Cada vez passa a referência. Exatamente. Mas depois você colocou um cliente desse porte na sua carteira, você bate na porta de praticamente qualquer um, de igual para igual, e fala assim, ó, tá aqui. Exatamente. Por A mais B. Um cliente desse abre muito, né? Expande muito, né? A gente falando em expansão, acho que a gente pode falar um pouco da Aloy Franchising, né, Caio? Porque foi através da Letter que surgiu essa ideia, né? De ampliar esse modelo de negócio, apresentar esse modelo de negócio e espalhar pelo Brasil todo, né, Denis? Isso. Também nessa mesma linha, a gente sabe de algumas empresas que vêm e falam, você é parceiro comercial, vem, vamos fazer uma parceria e tal. E geralmente isso é muito frágil, né? Uma relação que a outra ponta, o parceiro comercial, geralmente ele fica uma fragilidade muito grande. É unilateral, né? Exatamente. Você traz aí e tal, a gente faz, você não tem acesso a nada, você não tem informação nenhuma, você tem uma planilha que eu te mando, né, que eu conheço bem alguns que operam nesse modelo, né, e vou te falar que quase que 100% das pessoas que passaram por lá, que hoje estão aqui, cara, falam mal, muito mal, porque não tem transparência nenhuma, né? Então a gente optou pelo modelo de franquia, que é onde você traz o cara junto conosco e ele tem acesso a 100% das informações.
né? Então é transparente, ele é o gestor da carteira, ele trabalha com o cara lá na ponta, né? Os produtos que forem gerados em cada uma das operações é disponibilizado para ele, é formado ele como um cara de negócio, uma mulher de negócio, para que eles, na frente do cliente, tenham a capacidade e a habilidade de poder negociar e falar do business do cara por inteiro. Né? Não é mais aqui é só uma revisão. Não, você vai entrar no cara lá, você vai falar de MVNO, você vai falar de telefonia, você vai falar pro cara de banco digital, você vai falar pro cara de corretagem, você vai falar pro cara de estrutura societária, você vai falar de recuperação, você vai falar da parte financeira, de pagadoria para o cara, você fala em montar a estrutura dele como um banco, com meios de pagamento ali que ele consegue, nas taxas transacionais, ele performa muito mais financeiramente a operação. Então, o nosso modelo de franquia, e como a gente tem se posicionado no mercado, é nesse sentido, de cada franqueado ser uma unidade de negócios, onde ele é formado para que ele consiga ter esse skill, né, ter essas habilidades de poder vender cada um desses produtos e, com isso, ter rentabilidade e performar o próprio resultado dele. Né? Tanto que, assim, no nosso contrato a gente fala know-how. É isso aí. O cara, quando ele é sócio, é aquela velha ditado que eu uso muito em reuniões, né? O barato sai caro. Exato. Então, se o cara tá facilitando pra você entrar pra vender o produto dele, qual que é o valor que ele dá pro produto dele? Exatamente. E qual que é o nível de aprofundamento em speech de vendas, em conhecimento que ele vai te passar, sendo que você não pagou nada para estar vendendo aquilo que ele construiu ao longo do tempo? Isso. O cara vai te passar de graça? Então, cara, eu e a Janaína, a gente conversou sobre isso semana passada. Cara, que os caras vão lá e oferecem o trabalho a 5%, 8%, 10%. Cara, não adianta. Aí depois começa a ter problema no mercado, porque não fecha a conta. A conta ela precisa fechar. Né? Quando você tem qualidade na prestação de serviço, você tem profissionais gabaritados e não é barato um custo desse cara. Né? Então, se você vai lá, começa a reduzir demais os seus honorários, você começa a deteriorar a operação. Né? Então, você não vai ter qualidade e, certamente, isso gera um problema. E quando gerar um problema, aí vai falar, eu não vou fazer mais o trabalho porque deu problema. Cara, fez uma contratação ruim, achou que pagar... Porque você não está pagando, na verdade, né? Quando a gente fala de uma prestação de serviço como essa, nós colocamos o dinheiro no caixa da empresa. E desse dinheiro colocado é que nós participamos com um percentual. Então não sai dinheiro do caixa. Então, ao contrário, além de entrar dinheiro no caixa, a gente não está tirando nada da empresa. Não, e assim, o que é pior? Quando a gente fala de parceiro, sócio parceiro, o pessoal dá um monte de nome, né, para isso. A pessoa está vestindo, representando sua empresa, tua marca, perante um cliente, no qual a pessoa não tem total conhecimento, não tem o hábito, né, não tem a formatação correta para fazer uma venda, faz uma venda desqualificada. Isso. E aí queima os dois. Primeiro, que o parceiro ele queima o próprio network, isso, porque ele não estava preparado. Exatamente. E o cliente dele, na final, muitas vezes vai comprar gato por lebre. Isso aí. E vai ser atendido de uma forma também incorreta. Exatamente. Porque o pessoal não vai honrar prazo, vai tratar com descaso, muitas vezes não vai entregar o melhor do resultado. E isso que a gente se depara bastante. E quando a gente volta aqui para dentro de casa, e isso desde do momento que eu entrei aqui, e acho que desde sempre, eu falo muito que a gente não está colocando qualquer um para dentro de casa, né? Isso. A gente vai avaliar sempre. Isso aí. Porque a gente fala que lá na rua, a pessoa que a gente colocou como um franqueado, ele vai estar representando a Letter, a Grupo Alloy Meat. É isso aí. E uma história que foi construída dentro de 14 anos, não pode ser uma pessoa que vai manchar essa história. É isso aí. Cara, muito importante você falar isso e falando com você, com o mercado, a gente não quer... nosso modelo não é vender franquia. Tá? A gente sabe tem gente que quer vender franquia. Não é o nosso modelo. Tá? O nosso modelo, ele de fato é formar
homens e mulheres de negócio. Tá? Então, você que tem expertise, tem know-how, tem carteira de clientes, né, tem uma operação, tem relacionamento na sua região, e você tem vontade de entender como funcionam as operações do mercado, as operações que são possíveis de contratação pelo seu cliente, nós temos um grupo de empresas que cada uma delas são operações interligadas, em que a gente vai te formar como de fato um cara e uma mulher de negócio, com essa possibilidade de sentar na mesa e discutir com o seu cliente em alto nível, tá? E até hoje a gente estava conversando sobre o plano de expansão, né? Porque a gente está bem presente no cenário nacional, né? Mas agora a gente tem um plano de expansão de intensificar a nossa marca na parte centro-oeste, norte e nordeste. Isso. Então a ideia agora é realmente expandir para essas regiões, ter agentes de negócios capacitados e gabaritados para realmente representar a empresa nessas regiões com excelência. Isso. São regiões que elas são, querendo ou não, quando a gente fala de São Paulo, né? Fala São Paulo, nem Rio de Janeiro, mas São Paulo mesmo, ele é o centro onde tudo acontece. Então essa loucura de negócios aqui, puta, para cima e para baixo, você analisando novas oportunidades, então os congressos e tudo acontecendo de uma forma integrada aqui em São Paulo, às vezes é muito mais difícil de chegar nessas novas regiões, né? Uhum. Então o que a gente se propõe de fato a fazer a gente consolida essas informações aqui dentro de casa, do que acontece em todos os segmentos que a gente atua, e passa a distribuir para esses agentes de negócios que passarão a replicar essa modernidade, né, e essas novas operações que todas elas vêm na linha de eficiência para os clientes da carteira de cada uma. Não, e até a Janaína estava comentando que muitas vezes a gente vê uma certa carência, né, de conhecimento na operacionalização e na tomada de crédito em certas regiões no Brasil. Verdade, Caio. A gente teve um cliente recente que teve uma recuperação significativa, um cliente de quase 2 milhões já com resultado direto no caixa dele, que me ligou perguntando como ele deveria contabilizar, porque ele simplesmente não sabia. Então, assim, que a gente tenha mais problemas como esse, né? Mais clientes que foram impactados pela nossa operação e que tem esse tipo de dúvida, mas assim, formando bons agentes de negócio, prospectando nessas áreas que são mais carentes, eu só vejo mais sucesso, mais crescimento para a Letter, que eu acho que é isso que a gente olha também para a Letter do futuro, né, deles. Exatamente. Quando a gente fala de contabilizar, como é que contabiliza o crédito? Eu ofereço a tributação ou não? Então isso, a gente tem a operação ponta a ponta formatada e a gente apresenta isso para os clientes para que não gere um outro tipo de problema. Porque também, né, nessa mesma linha, tem até alguns que esse ele se antecipou, né? Ele pediu já para fazer, ele tomou e já queria saber como que ele declarava, né? Mas no trabalho a gente apresenta, sim, de fato, aonde que ele lança, como que ele lança, se você oferece ou não, se você posterga essa tributação, se você pode diferir ela, né? Tem algumas normas do CPC, né? CPC 25, né? Que é o ativo contingente, né? Então ele te dá a possibilidade de você postergar esse pagamento do imposto. Então a gente dá as contas certinho como que se lança, mas de fato um cliente como esse, né? Então o cara já vem preocupado, você vê qual que é a preocupação dele, né? O cara está 100% correto, né? Então ele tomou crédito, ele quer oferecer a tributação do que é devido ou não, para que não tenha nenhum tipo de problema, né? Uhum. E às vezes o cara não sabe, falta o skill, falta o know-how para que ele consiga demonstrar isso de forma correta e não gere problemas, né? Esse cliente, eu achei interessante, ele falou assim, não, mas eu falei assim, mas onde está esse seu crédito? Ele está lá no Impostos a Recuperar? Não, Janaína, não está. Tá bom, então vamos lá, vamos desenhar. Então aí você volta ali para o primeiro ano da contabilidade, faz o razonete, encaminha para ele, porque o que a gente quer é cliente satisfeito, porque nada melhor que uma boa
propaganda boca a boca, né, Denise? Exato. Então a gente vai crescendo também de forma orgânica, precisa desses dos nossos franqueados agindo de forma muito consciente, ali alavancando o nosso negócio, mas o nosso cliente, ele replica muito o nosso modelo. Ele passa para os amigos, ele fala lá na roda do churrasco no final de semana, ele fala para os outros colegas ali da região, e a gente tem um crescimento muito significativo nesse sentido também. Não, só esse ano, a gente estava conversando também, só esse ano a gente atendeu 400 novos clientes. Né? Isso. 400 novos clientes. Tem muita consultoria no mercado que na história inteira não atendeu o que a gente colocou só esse ano para dentro de casa. Exatamente. E sem nenhum tipo de problema. E acho que o nosso trabalho, ele é um trabalho social ainda, né? Sim. Porque esse valor que nós recuperamos traz uma mitigação de risco, traz um caixa para a empresa, e esse caixa ela pode designar para muitas outras funções e até mesmo acelerar a economia, né? Porque é um caixa represado. Isso. Né? Mas E boa parte, né, desses 400 foram ressarcimento, dinheiro em conta. Pix. Exatamente. Qualquer Pix. um Pix. É isso, cara. É sensacional o trabalho que a gente faz aqui. Não é porque é nosso, mas quem que no mercado vai lá e te oferta no êxito, que a gente não cobra antecipado, no êxito, quando a receita te depositar o dinheiro na sua conta, que a gente tem os nossos honorários. Cara, é quem conhece de fato da operação que tem dentro de casa, né, quem sabe os profissionais, né, que estão envolvidos nessa operação, para poder, né, ter essa confiança de dar para o cara essa, vou trabalhar de graça, vou fazer tudo certinho aqui, fazer todos os processos de escrituração, de lançamento, de pedido para receita, toda essa, que é um caminhão, né, de trabalho para se fazer, né, e os critérios para você fazer os cruzamentos antes de enviar para a receita. Então é um envolvimento muito grande dos profissionais para que a gente não tenha nenhum tipo de não entendimento da receita na hora de ela dar o direito a esse crédito de depositar. A receita deposita, a gente vê lá o cheque na conta do cliente, cara, que é aval maior do que esse, né, cara? É uma confiança muito grande no que a gente faz, né? Porque você ser pago apenas no reconhecimento desse direito creditório, seja ele através de uma compensação, seja ele através de uma compensação de ofício ou de fato o ressarcimento na conta do cliente, e naquele momento você receber seus honorários, é acreditar muito no que a gente faz. E aqui a gente acredita muito no que a gente faz, porque a gente trabalha com verdade e confiança, né, Denis? Isso aí. Aí fica muito fácil também vender isso, Exato. né? Porque, como é que você vende, né, a recuperação? Eu confio no que eu faço. Isso aí. Fica mais fácil. A gente tem base pra gente discutir com qualquer um, né? E, pô, se a gente tá fazendo isso e mandando pra receita, aí você vai falar, tá bom, tá ok, tô te depositando. Todo dia 20 caindo lá na conta dos nossos clientes. E é de forma recorrente, né? Então a gente cria um fluxo de ressarcimento desses valores que às vezes a empresa fica de forma recorrente recebendo em conta. Então isso para nós assim, uma das maiores chancelas de que o trabalho que está sendo desenvolvido aqui, ele está 100% dentro do que o cliente espera de nós. Não, se me permite, vocês que nos últimos 14 anos não assinaram um contrato com a gente, depois de tudo isso, estou esperando na próxima semana um contrato assinado, né? O pessoal está perdendo a oportunidade. Exatamente. Pelo amor. Não vai cobrar do nada. A gente dispõe de know-how, de tecnologia e a gente traz resultado. Dá uma ideia, tá? A gente pegou alguns postos de gasolina e teve posto de gasolina que restituiu 500, 600 mil reais. Então é um segmento que é interessante, tem muitas outras oportunidades ali de crédito que a gente tem dado bastante resultado. O setor de agro tem dado muito resultado também, que fala, setor beneficiado, tal, não tem... É que os caras não conhecem. Quando não conhece, fala, não tem, é beneficiado e tal, mas... E falando em posto de gasolina, saiu uma MP muito interessante esse ano sobre a possibilidade de direito creditório na aquisição, né, Denise? Então, eu já fiz anteriormente com uma outra consultoria.
traz pra gente, vamos dar uma olhada nisso de novo, para ver quais oportunidades não foram contempladas anteriormente, e a gente sabe que tem dinheiro na mesa. Nossa, sempre tem. A gente se garante. Assim, a real é que a gente se garante. Pode trazer pra gente, a gente vai analisar, não cobramos nada antecipado, e no crédito, né, no chequinho, no Pix, em conta, a gente senta pra gente conversar. Isso é importante. E eu acho que a gente conversou bastante. Só queria reforçar novamente que está falando de 14 anos da empresa no qual foi a fundadora de todo o grupo. Da minha parte, eu queria dar um parabéns para o Denis, que para mim é sempre um prazer estar conversando com você. Sou fãzaço mesmo, a Janaína sabe. Eu acho que para mim isso é uma baita de uma referência. Acho que tudo que a gente vê aqui, essa estrutura que a gente respira no dia a dia, não é para qualquer um. Muitas vezes até te questionei, falei assim, Denis, você não quer dar uma parada, né? Pô, tem tanta coisa, né? A gente vê que realmente vive no 220. Eu acho que todo mundo, né, hoje aqui dentro de casa tá na mesma pegada de fazer cada vez mais crescer o grupo. Então a gente falou que esse ano a gente vem batendo recorde em todas as frentes e a ideia não é parar com isso. Eu acho que da minha parte, da Janaína, e tenho certeza que também do Denis, dobrar, triplicar e cada vez mais estar mais forte, mais capacitado, com mais clientes bem atendidos, que depender de mim, tenho certeza que não vai faltar energia. E eu acho que, além disso, né, Caio, é uma responsabilidade grande estar à frente da Letter nesse último ano, mas é muito interessante como as energias, no fim, elas acabam colidindo nos mesmos propósitos, né, Denis? A gente se conheceu ali o ano passado, e eu vejo o crescimento da Letter. Quando a gente conversa, às vezes para conversar, eu não sou uma head que estou sempre com você, mas quando a gente para, a gente pensa muito igual, a gente quer o melhor para o nosso cliente, mitigar risco, vai trazer segurança, não tem terreno na lua, é muito concreto. Então, parabenizar por ter essa visão desde sempre e assim, e conte comigo, que eu sei do trabalho que a gente tem corrido aí para fazer, para apresentar, mas é muito satisfatório a gente ver tantos resultados positivos, mas eles só foram possíveis porque lá atrás você olhou para isso e falou assim, aqui tem oportunidade, vamos olhar. Não, puta, eu que agradeço vocês, porque assim, se eu posso falar de duas pessoas que são assim, parte da empresa, que tem o mesmo perfil, mesma garra, mesmo DNA, cara, são vocês dois. Quando a gente sentou lá atrás para conversar e tal, né, as primeiras reuniões, e, né, eu olhei, aí vi a firmeza, o conhecimento que tinha e tal, na hora a gente sente, porque a gente pode, tecnicamente, a gente pode falar um monte de coisa e tal, e se apresentar como o melhor de todos, mas a energia ela não mente, né, a gente sente, né, a gente pode falar o que for, se a energia não bater, não vai. E vocês são duas pessoas que é a mesma energia, vibra da mesma forma, então por isso que a gente está com um sucesso, né? Então são duas áreas que agora a gente acertou. Eu posso falar que hoje, né, a gente tem acertada tanto a parte, você como head da operação, né? Então a confiança e o conforto, né, a tranquilidade de ter passado sabendo que está tocando da melhor forma, como se fosse eu mesmo tocando a operação, tá 100%. E o Caio também na parte do franchise. Agora a gente acertou no modelo de como ter uma avaliação com critério de um franqueado, né, como gerar os indicadores, como extrair desse cara se ele tem ou não um perfil, e quando não tem um perfil já nem vem para a mesa, né, já tira, porque perde tempo nosso, perde tempo do franqueado, perde dinheiro do cara, que não é esse o nosso objetivo. A gente não quer perder tempo, a gente está no mercado para a gente gerar novas oportunidades, a gente trazer novos clientes e a gente fazer da vida do cara um exemplo, né? Se a gente pode falar que, né, no ano passado só teve alguns franqueados que ganharam mais de 1 milhão aqui, então tornamos milionários, né, os caras, né? Então isso para nós é uma satisfação muito grande, porque você pega o cara como
um desenvolvedor de negócio, e você, às vezes, ele com uma estrutura enxuta, vai lá ter um excelente de um faturamento desse, ele consegue alavancar, né? Você vê que desses franqueados, ele veio e falou com a gente, ele falou, cara, eu cheguei aqui mal pra caramba, né? Vocês deram a mão para mim, vocês acreditaram em mim, e hoje já estou em outro patamar, hoje eu estou muito bem e tal, financeiramente, com a estrutura, e foi um cara que a gente colocou na mesa e a gente viu, cara, avião, parceiro de negócio, um cara que é comercial, sabe falar, sabe se posicionar, tem postura, né, comercial, então, independente de todo o restante, a gente viu que o perfil do cara era para negócio e ele queria, né, que esse é o maior objetivo, querer, né, você vir e quer. Então, quando você vem com o desejo de querer fazer acontecer, se dispõe, se abre, cara, a gente não tem dúvida que vai dar certo. Tem uns caras que... Isso é engraçado, né? Porque a gente fala que... Tá para finalizar, né? Mas a gente fala que a ideia não é vender franquia, mas às vezes acontece de aparecer uns paraquedistas aqui, e às vezes a pessoa não vê o potencial que ela tem, e a gente fala assim, não, peraí, volta. Isso. Você tem uma baita de uma oportunidade, você tem um baita de um mercado, conheça a nossa solução. Isso. Vem conversar, vamos realmente desenvolver esse assunto que eu estou enxergando potencial em você que você não está enxergando. Exato. E normalmente é o contrário, né? A gente acaba fechando a porta porque realmente vê que não tem fit. Isso. Mas a gente realmente, a ideia é colocar gente da gente, né? Gente que vai jogar junto. Exatamente. Né? Não é para compor elenco. Isso. É gente pra realmente que vai fazer a diferença. Isso. Camisa 9, camisa 10 que vai jogar e é para fazer gol. É isso aí. Então, no jogo, tá todo mundo no game, tamo junto, né? Não tem frescura, não tem, né aqueles todo... Nada né, disso. os Faria Live. Mas aqui é gente da gente mesmo. É gente que põe a mão na massa. E corre junto pro resultado, né, Denis? Claro, desacreditou eu falar live, né? Mas é isso mesmo, cara. A gente é isso, é mão na massa, é resultado, é ir pra cima, desculpa, gente. Não, mas é isso, é o cara que veste a camisa da Letter, do Grupo Alloy de modo geral, e, vamos buscar resultado, porque é possível, né? A gente tem provado mês a mês que o trabalho bem feito e com foco a gente consegue apresentar, porque tá difícil, a gente tem conseguido isso mês a mês, tem entrado bons novos franqueados também. Sim. Com o mesmo gás também, acho que isso faz muita diferença e os resultados a gente está vendo ao longo desse ano e a gente prevê para o próximo ano ainda maior crescimento. Isso, o próximo ano a gente vai, a gente já está arrebentando, né? Mas o próximo ano vai ser muito interessante, né? Com todas as tecnologias que a gente tem trazido, né? Metaverso aí saindo com puta de um modelo interessante para o mercado. Então, todos os nossos agentes de negócio terão acesso a essa tecnologia para poder vender para a sua carteira, que é um negócio sensacional, que entra na parte financeira, entra no meio de pagamento, entra numa estrutura de distribuição muito interessante, que você se distribui para milhões em segundos. Então é muito bacana. Acho que até o final do ano, né, a gente já tem isso 100% full, já estamos em homologação, vamos dizer assim. Mas é muito. Eu falei de Faria Live, tá? Isso aqui, a gente estava na Faria Lima, né? A gente fala, mas só aqueles caras que são, né, tipo, mas nada contra os caras de lá, porque a gente está vendo para voltar para lá também. De volta para minha terra, né, Denis? Tentando consertar, né, cara? Não, mas é uma brincadeira, mas assim, a gente tem outros franqueados também com um perfilzinho mais... Né, sim, cara, a gente tem diversos perfis, mas até o que eu ia comentar, que ele vem colocando um nível de franqueado cada vez mais exigindo da gente. A gente tá subindo tanto a régua, que a gente também tá tendo que subir a nossa régua em se atualizar, porque o pessoal que tá vindo no mercado tá vindo para estourar. Assim, pessoal de alto gabarito. São pessoas extremamente competentes, com mercados incríveis, com trajetórias que, assim, teria
perfil para ser executivo de qualquer multinacional e a pessoa entende que realmente para ela, o tempo dela destinado, em vez de uma empresa empreendendo uma franquia como o nosso, sendo agente de negócio junto com a gente, em retorno financeiro é muito maior. Exatamente. É muito nítido para mim. Então as pessoas realmente que vêm bater um papo com a gente e conhecem o nosso modelo de negócio a fundo, na hora ele faz assim, cara, isso aqui é para mim. Isso. Aqui tem muito mais vantagem. E teve o último franqueado que ele veio para me apresentar uma outra questão de distressed, não sei o quê. E aí quando ele falou assim, mas me fala aqui o que vocês são. Quando eu falei, ele falou assim, esquece o que eu ia falar, agora isso aqui virou plano A. Isso. Ele veio me falar sobre uma outra questão e na hora desistiu, falou assim, isso aqui me brilhou muito mais os olhos do que eu estava pensando e imaginando em fazer e ia te chamar para conversar sobre isso. Isso. Esquece. Isso. Porque realmente, pô, toda empresa que a gente conhece, se você estiver na rua, se você olhar qualquer porta, paga imposto. E provavelmente está pagando imposto de forma incorreta. Isso. Então, e o que mais tem nesse país é imposto. Então, pô, você está nadando num oceano que o que não falta é mercado. E se você ainda tiver um bom mercado, você tem bons números. Né? Mas o pessoal está falando aqui que já deu tempo, né? Já deu tempo, estão pedindo aqui para a gente já finalizar. Mas eu acho que, novamente, né, nosso podcast de hoje era focado na comemoração dos 14 anos de Letter. Que venham mais 14. Eu tenho certeza que essa empresa não vai parar. E a tendência é dobrar de tamanho, triplicar, e a gente está comprometido em fazer isso dar certo, né? E, de novo, obrigado, Jana. Nada, Caio. Tá de parabéns, viu? Muito orgulhoso do trabalho sendo feito. Muito legal. A gente está correndo bastante para entregar bons resultados e o crescimento é fruto disso, de correr atrás. A gente corre atrás todo dia como se fosse o primeiro dia. Legal. Parabéns mesmo, Jana. De fato, sim, tem dado uma outra dinâmica para a equipe, uma outra dinâmica frente aos clientes. Todos eles elogiam muito a postura, o conhecimento técnico, que isso é fundamental, né, na hora de apresentar e discutir. Realmente tá, parabéns. Obrigada. Caio também, cara, pô, tem feito um excelente trabalho. Aí volto a dizer, agora, né, a gente acertou a mão no modelo de gestor para o franchise. Nós tivemos algumas outras pessoas que passaram e vamos encher, vamos enfiar um monte de cara aqui e tal, que não tinha perfil e tal, só para fazer número. Então era pessoas assim, eticamente muito ruim, extremamente desqualificado como ser humano, né? Porque brinca com o sentimento do cara que está imaginando que é uma coisa e traz para dentro só para fazer número. Né? Então, parabéns por entender isso, né? Entender o nosso perfil e entender que o cara, para vir, a gente tem a certeza que o cara vai ter sucesso. Porque a gente vai pegar na mão, a gente vai ajudar o cara e o cara precisa ser um perfil nosso. Né? Obrigado. Os resultados têm mostrado que de fato está no caminho certo. Obrigado, Denis. Obrigado mesmo. E também quero agradecer aos nossos franqueados, né, que acreditam na gente. Eles são nossa extensão, né? Então muitos dos nossos resultados a gente deve a todos eles que acreditaram lá atrás e até os que entraram agora recentemente, porque vão fazer parte desse modelo de negócio que a tendência é só crescer. Queria também agradecer todo o time operacional que faz um trabalho incrível, parte administrativa, todo mundo que a gente sabe que a gente não é só o levantamento de crédito, né? A gente tem diversas áreas hoje que compõem o grupo e fazem a gente ter esse resultado satisfatório e excelente. Então, eu acho que de todo mundo aqui, muito obrigado. E, gente, o Porte Ligado está terminando. O de hoje, né? De aniversário de 14 anos da Letter. Então, se inscrevam no canal, clica no sininho, compartilha, curte a nossa página, Instagram, LinkedIn. E acompanhem sempre que a gente vai estar postando cada vez mais novos conteúdos e cada vez com gente mais gabaritada e com cases, histórias incríveis. Um abraço!